Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto escrito pelo pastor Anax Carneiro que se chama Arrogância versus Humildade. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente todos os dias uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, quando nós fazemos o nosso devocional baseado na palavra de Deus, estamos realmente imbuídos do desejo de entender o que Deus quer nos falar, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Anax Carneiro. Por isso que eu vou apenas ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Como vocês sabem, o nosso vídeo é bastante caseiro e talvez vocês escutem o barulho da chuva. Mas não tem problema. Vamos nos concentrar aqui no nosso estudo, tá bem? Vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensine, que possamos estar com os corações ensináveis, atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto hoje está em Obadias. Nós vamos ler o primeiro capítulo, os versículos de 1 até 10. Então, Obadias só tem um capítulo. E diz assim: Eis, pois, a mensagem de Yahvé, o Senhor, Deus, enviou a Obadias por meio da visão profética sobre a nação de Edom. Ouvimos um aviso de Yahvé e foi enviado um mensageiro por entre as nações para comunicar: levantai-vos, unamo-nos para atacar Edom. Vê, eu te farei pequeno entre as demais nações. Serás tratado com total desconsideração. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco. Na tua alta morada, que cogitas em teu íntimo, quem poderá me derrubar na terra? Ora, ainda que subas muito alto como a águia, e estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante Yahvé. Se roubadores atacassem, saqueadores no meio da noite o surpreendessem, não furtariam somente o que lhes bastasse? Ou como estás destruído? Como estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam apenas alguns cachos para trás? Contudo, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os teus tesouros mais secretos e estimados. Todos os teus aliados te empurraram em direção aos limites das fronteiras. Os que mantinham paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os teus melhores amigos, aqueles que comem o teu pão, são os mesmos que preparam armadilhas para teus pés. De fato, não há entendimento algum em Edom. Naquele dia, afirma Yahvé, exterminarei os sábios de Edom e os mestres do monte de Esaú. Que então os seus valentes ficarão apavorados, ó Temã, e todos os seus guerreiros serão eliminados do monte de Esaú. E isso te ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Serás, pois, coberto de humilhação e vergonha, e exterminado será para sempre. Amém? Bem, então o nosso texto chama-se Arrogância versus Humildade. E o versículo escolhido pelo pastor Anax foi o 3, que diz: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói suas moradas no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Bem, a arrogância, a soberba, ela é muito tratada na Bíblia. O Senhor não se agrada dos arrogantes. Se você for analisar, você dá um Google lá e coloca lá arrogância, soberba, você vai ver, ó. Tem um monte de versículo que alerta para o perigo do orgulho. Um monte de versículo. Sabe por quê? Porque a gente tem que guardar o nosso coração do mal. Como está lá em 1 Pedro 5:5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então o Senhor, ele resiste
aquele que é orgulhoso, mas ele concede graça, favor imerecido, um presente que a gente não merecia para aqueles que são humildes. Bom, nesse texto que a gente acabou de ler de Obadias, um texto bem duro, né? Deus está mostrando aos edomitas que eles estão declinando, que eles estão caindo, que eles estão indo para o buraco. Por quê? Ele fala o quê? A arrogância do seu coração o tem enganado. Os edomitas estavam achando que eles eram a última bolacha do pacote, mas não eram. Eram orgulhosos e o Senhor não se agradou disso. Aí o que acontece no verso seguinte, né? O 4. Diz assim: o Senhor, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então você vê que o Senhor é bem enfático, ele não dá moleza não. No versículo anterior diz, quem vai me derrubar, né? No 3, quem pode me derrubar? E o Senhor fala, você pode estar lá no alto, que eu, Senhor, vou te derrubar. Por quê? Porque esse sempre foi o tratamento que Deus deu para as pessoas que são arrogantes, soberbas, orgulhosas. Ou eles descem do pedestal, porque estão se achando a última bolacha do pacote. Quer dizer, então eles se conscientizam e falam, não, fiz mal, vou descer daqui, vou me colocar no lugar que eu tenho que ficar, que é de humildade. Ou então o Senhor vai lá e pá, derruba o orgulhoso do lugar que ele está. E foi assim que aconteceu com Edom, infelizmente, né? E foi assim que aconteceu com todos os povos orgulhosos ao longo da história. E a gente tem como exemplo a Maria, a mãe de Jesus. Ela orou num cântico, dizendo que Deus derrubou os governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Então, você vê lá em Lucas 1,52, pega a sua Bíblia lá, Lucas 1,52. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Porque Maria se reconhecia uma pessoa humilde. Ela se disponibilizou a ser mãe de Jesus, na sua santidade, na sua humildade, no seu amor a Deus. Ela falou, olha, eu estou aqui para aquilo que o Senhor precisar. Então, realmente, no livro de Lucas a gente vê também que o Senhor exalta os humildes. Então, foi por isso que o irmão Anax nos dá esse conselho hoje. E qual é? Que a gente seja sempre humilde, porque como está lá em Provérbios 22:4, a recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza e a honra e a vida. Então, a gente só ganha em ser humilde, não perde nunca. Tem gente que fala assim, eu que não vou deixar fulano passar por cima de mim. Não, você não perde nada em ser humilde. Que nós possamos fazer diariamente a oração que o irmão Davi, o rei Davi, fez em Salmos 19:14, que diz assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Amém? Então é isso. Nós temos que fazer a mesma oração que o irmão Davi, que o rei Davi fez. Que o Senhor possa nos livrar, nos guardar o coração da soberba, para que nós possamos ser irrepreensíveis diante de Deus. Bom, nosso manancial termina assim. A arrogância afronta Deus, mas a humildade o honra. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que o importante é sermos humildes, que arrogância versus humildade, a humildade ganha de longe, para nós o abraço da super mega certo. Lembra também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou me despedir com a frase do ano. Independente do problema que você esteja enfrentando, não tema. Sabe por quê? Deus está lá.